Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu bom, estou de volta em mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. Olha que beleza, meu povo. Que prazer estar de volta em mais uma videoaula aí na sua companhia, meu querido estudante fácil, não é verdade? Bom, meu povo, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos falar de um assunto, né, que pertence ao setor B de Química, certo? Que é a parte de Química Orgânica, tá bom? Nesta aula, que é a parte 1, falaremos da parte teórica de funções orgânicas e isomerias. Funções orgânicas nós vamos revisar, isomerias eu vou dar como matéria nova, tá bom? E aí na próxima aula, que será a parte 2, e aí nós vamos fazer exercícios, 10 exercícios sensacionais para a gente praticar tudo que a gente viu, beleza? Os assuntos da aula de hoje estão nas aulas 29 a 48 da apostila 7 e 8 do Sistema Ângulo de Ensino. Beleza, meu povo? Então, é isso, vai ser bem tranquilo a aula de hoje. E outra, se você ainda não é inscrito no nosso canal Estudo Fácil aqui no YouTube, já se inscreve, deixa o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco. Beleza, meu povo? Conto com a tua ajuda, hein? E também lembre-se de seguir o nosso Instagram, @estudo.fácil. Fechou? Então bora soltar a vinheta do nosso canal para a gente começar a conversa. Simbora, meu povo! Aê, meu povo, estou de volta e agora sim, bora começar a conversa. Vamos lá. Bom, gente, começa a nossa revisão de química orgânica, né, falando da classificação das cadeias carbônicas, tá bom? Nossa, Henrique, isso daí você já trabalhou em uma outra aula. Sim, já trabalhei, mas só quero revisar alguns conceitos, tá bom? Não revisarei todos, mas se você quiser revisar esses conceitos e lembrar como é que é, vou deixar o link da aula na descrição, beleza? Então vamos lá. Nós temos as cadeias chamadas abertas e fechadas. Diferença: aberta, elas vão apresentar extremidades, começo e fim. Fechadas é quando tiver um ciclo fechado no meio, portanto não apresentando extremidades, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar é saturada e insaturada. Saturada é quando ela tem apenas ligação simples. Insaturada quando tiver ligação dupla ou tripla. Fechou? Isso que eu queria lembrar para a gente conseguir seguir e não ter mais confusão desse tipo aí no meio das funções e tudo mais, beleza? Falamos também nas aulas de ramificações, né? Lembrando que nós temos algumas mais famosas, né? Que é o metil, etil, propil e butil. Porém, o propil, você tem isopropil também. Qual a diferença? O propil ele vai estar numa linha só, assim como o butil. E aí o isopropil, logicamente, será uma outra ramificação com 3 carbonos, só que um carbono vai ficar pendurado, tá bom? Já no butil, nós teremos o sec, o iso e o terc. O sec-butil, o carbono que será ligado à cadeia principal, será secundário, tá bom? Na ramificação. O isobutil será primário quando olhado à ramificação e o terc-butil será terciário quando olhado à ramificação também, tá bom? Vinil também é outro comum, que é CH-CH2 com uma dupla, tá bom? Então quando você olhar um CH-CH2, já lembra do vinil. CH-CH2, CH-CH2. Lembrou disso? Tá com a vida ganha também. Beleza? Então só revisando esses conceitos básicos que nós já havíamos trabalhado e agora sim entramos na revisão das funções. Vamos lá, começamos já a química orgânica trabalhando os hidrocarbonetos, que são compostos que têm apenas na sua composição carbono e hidrogênio. Então é um CXHY. Como coloca o nome dele? O nome dele terminado em O. E aí você vai ver se tem ligação simples, quantos carbono tem, e aquela coisa toda. Por exemplo, do metano, ele tem um carbono só, é met, ligação simples an, é um hidrocarboneto terminado em O. Fechou, metano numa boa. Agora o etino, que é este cara aqui, ele já tem uma tripla ali no meio. Ah, Henrique, se tivesse uma dupla, eteno. Ah, e se fosse uma simples, etano. Tá bom? Então, conforme você vai colocando uma dupla, né, se for simples, an, se for dupla, en, se for tripla, in. E aí você já matou a charada também. Tá bom? Então o hidrocarboneto é basicamente isso. Passamos para a função álcool, que é a função de número 2, que é quando nós temos um OH em carbono saturado. Lembrando que carbono saturado é aquele carbono que tem apenas ligação simples.
Então nós temos a exemplo aqui o etanol. Ah, e lembrando que a nomenclatura dele é terminada em ol. Tá bom? Então nós temos a CH3, CH2, OH. Este CS é saturado. Então o OH representa a função álcool, no caso não é etanol neste caso. Neste segundo exemplo aqui, nós temos 3 função álcool. Então nós temos que colocar triol no final, porque nós temos 3 álcools, 3 OHs. Tá bom? E aí, para você dar o nome, você vai contar. Eu tenho 3 carbonos prop. Tem ligação simples entre carbonos? Sim. Como tem mais de uma função, neste caso, coloco o, você vai indicar em quais posições está a função. Então nós temos na posição 1, 2 e 3. Então você vai colocar propano 1, 2, 3 triol. O que significa esse 1, 2, 3? Que nas posições 1, 2 e 3 nós temos função álcool. Fechou? Álcool é basicamente isso. E aí nós partimos para a terceira função, que é a função aldeído, que é uma função de ponta, porque nós temos o C-O-H em pontas. Então nós não precisamos numerar a posição da função. Tá bom? Lógico que precisar numerar a posição da ramificação, da insaturação e tudo mais, aí aí precisa numerar mesmo. Tá bom? Lembrando que o nome dele é dado terminado em al. O álcool e o aldeído são fáceis de lembrar, visto que o álcool é terminado em ol e o aldeído é comissado em al, então tá tudo certo. Na verdade, aí nós temos este exemplo que é um metilpropanal, porque nós temos um grupo metil ligado a um propanal e a função aldeído al. Fechou numa boa. E aqui nós temos, no segundo exemplo, um benzeno com um aldeído, então é benzaldeído. Você já matou a questão também. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Então bora seguir para as mais outras funções que também trabalhamos, não é verdade? Bom, nós trabalhamos a função cetona, que é a função de número 4, que é representada por um C-O, só que este C tem que ser secundário, ou seja, ligado a outros 2 carbonos, que é este caso aqui. No caso, este exemplo que eu dei é a menor cetona possível. Henrique, por que não é cetona de 1 carbono? É impossível ter uma cetona de 1 carbono, porque o carbono que tem o O tem que ser secundário, então você tem que ter outros 2 carbonos na ponta e o carbono central com um O. No caso é a propanona. Lembrando que o nome da cetona, né, o nome da função em si é terminado em ona. Bem tranquilo, né? E lembrando que a propanona é a própria acetona que remove o esmalte da unha. Beleza? Outra função que vimos que é também de ponta, assim como o aldeído, é o ácido carboxílico, que é representado pelo C-O-OH. E aí a nomenclatura dele fica ácido tananã oico. Neste caso, nós temos 2 carbonos, então é ácido et, ligação simples entre C e AN, é um ácido etanoico, desculpa, é o ácido carboxílico, é porque tem o OH, ácido etanoico, que também é conhecido como ácido acético, que está no vinagre. Olha que beleza, bem tranquilo, né? E neste caso é o anel de benzeno, né? O anel aromático, o benzeno, com o ácido carboxílico, portanto, ácido benzoico. Também numa boa, não é verdade? Então, bora seguir para a função de número 6, que é a função éter, representada por um O no meio da cadeia principal, fazendo ligação simples. Então é um O com um radical para cá e um radical para cá. Neste caso nós temos o prop, nós temos 3 carbonos para cá e aqui nós temos um metil. E aí para dar o nome você vai colocar ox-ano, sendo que o nome que acompanha o oxi é sempre o lado que estiver menor número de carbonos. No caso, você vai fazer um eixo, vai fazer um corte aqui no O e vai contar quantos carbonos tem de cada lado. O número que tiver menor, né, o menor lado de carbonos, você vai colocar ali no primeiro. Então, portanto, metoxi, e aqui você vai colocar o outro que tem o maior número de carbonos, propano. E aí, numa boa, você já matou a questão também. Metoxipropano, fechou. Seguindo. Função de números 7 e 8. Aqui eu vou subir um pouquinho com a minha câmera e aí eu já volto com ela porque está cobrindo ali e aí fica feio, tá bom? Função éster é representada pelo C-O-O. E aí o O vai estar ali, né? Esse conjunto vai estar no meio da cadeia. Então nós temos, por exemplo, H3C, C-O, O e um outro radical do outro lado. E aí o nome dele será dado por oato de ila. Nesse primeiro caso, você vai colocar sempre o que estiver do lado do C-O. Então você tem quantos carbonos? 2. Faz ligação simples? Faz. Então é etanoato de. E aí no segundo você vai colocar o que estiver do outro lado do O com ligação simples. No caso, nós vamos ter um radical aqui, que é o isopropil.
então é etanoato de isopropila. Porém, o etanoato pode aparecer de um outro nome que é acetato. Quando você tiver um carbono só, desculpa, dois carbonos, você pode colocar acetato ou etanoato. Assim como quando você tiver um carbono, você pode colocar formiato ao invés de metanoato, por exemplo. Né? E aí, essa aqui é uma dica para você não errar no seu vestibular. Beleza? Função de número 8, que é a função do fenol, que é um OH ligado ao benzeno. Bem tranquilo também. E aí a nomenclatura fica o nome do radical terminado com fenol ou hidroxibenzeno, que eu acho mais complicadinho. Né? Lembrando que nós temos o anel aromático com o OH aqui. E aí você vai dizer em qual posição está, por exemplo, este grupo metil. E aí você vai contar. Começa no OH contando com 1 e vai no sentido horário. 1, 2, 3. É na posição 3 eu tenho um metil em um fenol. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Ou você pode colocar, se o radical estiver ao lado da hidroxila, posição orto. Se estiver pulando um espaço estando no outro, posição meta. Se estiver em lados opostos, posição para. Neste caso, como está no carbono ao lado, porém pulando um, posição meta, metil fenol ou M-metilfenol também dá no mesmo. Beleza? Também estamos bem tranquilos com essas funções, hein? E outra, se você não entender alguma, me manda lá no Instagram, @_estudo.fácil, que eu te ajudo e com certeza, tá bom? Tô voltando minha câmera aqui, ó, meu povo, voltei, ó que beleza, bem tranquilo, né? E já vamos para a função de número 9, que é a função enol. Essa função ela é uma função instável, tá bom? E aí nós temos uma isomeria própria dela, que é a tautomeria, mas quando a gente chegar na isomeria a gente vê isso daí bonitinho, tá bom? Ela é representada por um C dupla com um C e um dos Cs OH, também tranquilo, né? Bem de boas para identificar essa função. Temos também a função amina, que é representada pelo N, fazendo ligações simples. Olha que beleza, bem tranquilo, né? E aí você vai ter radicais, né? A exemplo desse que está aqui, ó, este radical e este radical. E aí, para você dar o nome, você vai colocar os radicais em ordem alfabética, terminados em amina. Então, por exemplo, eu tenho um metil numa amina. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Já a amida e amina, cuidado com isso, hein? Amida é um C dupla O ligado ao N. Olha que beleza, bem tranquilo, né? E aí você vai colocar o nome do hidrocarboneto junto com a amida. A exemplo desses aqui, ó, nós temos a função, né, a cadeia principal de 3 carbonos, então é um propano. Só que nós temos um metil aqui embaixo, então é metil propano amida. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Numa boa também, né, gente? Numa boa de verdade mesmo. Estamos bem tranquilos e estamos, ó, firmes e fortes, não é verdade? Então bora seguir para as últimas funções, que são aleto, nitrocomposto, ácido sulfônico e sal orgânico. A exemplo do aleto tem a ver com os halogênios, não é verdade? Aleto são o que acontece quando você tem um hidrocarboneto e neste hidrocarboneto você tem um halogênio ligado na cadeia. Quais podem ser os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo, que são esses que estão aqui em cima. E aí você vai colocar o nome dos halogênios em ordem alfabética, indicando ou não as posições que eles estão, mais o hidrocarboneto, o nome do hidrocarboneto. A exemplo dessa molécula, eu tenho na posição 1 um cloro, na posição 3 um flúor, num butano. Ó que beleza, bem tranquilo, né? Agora, este nitrocomposto, ácido sulfônico e sal orgânico são mais para a gente identificar, mas eu não vou entrar no mérito nos exercícios com ela, tá bom? Não vou entrar no mérito, é mais para a gente depois entender para as reações orgânicas, que isso fica para a próxima aula, beleza? Então nós temos o nitrocomposto, que é um NO2, ácido sulfônico SO3H, e o sal orgânico é um C dupla O ligado a um O e a um metal, a exemplo do Na+, tá bom? Então bem tranquilo também, não é verdade? Então, ó, essa foi a revisão de funções. Nós vimos todas as funções aqui e agora partiu isomeria, começando pela isomeria plana. Olha que beleza, não é verdade? Nós temos a isomeria plana e a espacial. Comecemos com a plana, falando do primeiro caso de isomeria, que é a isomeria de função, que é quando nós temos uma mesma fórmula molecular e esta fórmula molecular, dependendo da forma com a qual for escrita, pode ser representada em funções diferentes. Como assim, Henrique? Você falou muita coisa ao mesmo tempo. Vamos com calma mesmo. Ó, eu te dei essa molécula, vamos fingir que eu te dei essa molécula C2H6O.
essa fórmula molecular, na verdade, não é verdade? Bom, repetir aqui não é verdade, mas enfim. Se eu desenhar essa molécula desse jeito, ela é um álcool, tá certo. Agora, se você desenhar assim, sendo um éter, também tá certo. Portanto, o que importa é que fique, que a fórmula molecular seja respeitada. Porém, são funções diferentes. Ou seja, os isômeros pertencem a funções diferentes. Então, o álcool e um éter sempre são associados, tá bom? Isso daí são pares que vocês têm que ficar ligados, atentos, tá bom? Aldeído e cetona e ácido carboxílico e éster são pares, né? São funções que você tem que ficar atento quando falar de isomeria de função. Beleza? Então, isomeria de função é isso, que é quando os isômeros pertencem a funções diferentes. Fechou? Então, bora para a isomeria de cadeia, que é a segunda isomeria plana, que é quando os isômeros pertencem à mesma função, porém apresentam diferentes tipos de cadeia. O que seria isso? Se a cadeia é reta, ramificada, aberta ou fechada. Bem tranquilo, né? Então, cadeia reta, cadeia ramificada, ó, ramificação aqui, ou se a cadeia é aberta ou se a cadeia é fechada também. Bem tranquilo, não é verdade? Então, ó, numa boa também. Na verdade, mas lembrando que tem que sempre respeitar a fórmula molecular. Beleza? Seguindo para o terceiro tipo de isomeria, que é a isomeria de posição, que é quando eles pertencem ao mesmo tipo de função e ao mesmo tipo de cadeia, porém apresentam diferença na posição do grupo funcional, no caso do álcool, o exemplo é o OH, de uma ramificação ou de uma insaturação. Então, a exemplo do álcool que eu posso colocar nessa posição ou na posição central. E ao exemplo também de uma insaturação, a tripla pode entrar aqui na ponta ou no meio também. Olha que beleza, bem tranquilo, né? Então, isomeria de função, função diferente. Isomeria de cadeia, mesma função, cadeias diferentes. Isomeria de posição, a posição do grupo funcional da ramificação ou da insaturação pode ser colocados em posições diferentes. Beleza? Bora seguir para a isomeria de compensação, ou também chamada metameria, que é aquela isomeria específica das funções que tem um heteroátomo. A exemplo da amina, da amida, do éster e do éter, são as únicas que podem entrar neste quesito. Não é verdade? Nesta classificação, por conta que o éster e o éter têm o O no meio, e a amida e a amina têm o N no meio. Então é quando você muda a posição do heteroátomo, como está aí nas moléculas. Bem tranquilo, não é verdade? E aí, seguindo para a última isomeria plana, que é a isomeria dinâmica, ou também chamada tautomeria, que eu comentei com vocês, que é a isomeria exclusiva do enol, que é aquela onde, a partir de um enol, que é um composto muito instável, eu consigo produzir um aldeído ou uma cetona. Então, se eu pego o enol e quero produzir um aldeído, eu vou fazer uma reação, né, um equilíbrio chamado de aldoenólico, porque a partir do enol consigo produzir um aldeído. Mesma coisa a cetona, a partir de um enol eu vou produzir uma cetona, portanto cetoenólica. Bem tranquilo, não é verdade? Então, ó, numa boa essa isomeria também, não é verdade? Então, gente, partiu isomeria geométrica, ou também chamada isomeria isomeria cis-trans, que aí já entra na isomeria espacial. Bem tranquilo, né? Então, ó, vamos começar agora bem tranquilo. A gente não viu nada, então sempre que eu estou falando bem tranquilo, mas vamos que vamos, né? Bom, se eu te der essa molécula aqui, desenhei dessa forma aqui, vem comigo. Vou traçar um plano imaginário aqui. Tá bom, só que agora eu vou mudar essa posição, ó. Deste Cl eu vou puxar para cá e chegar para cá, ficando desse jeito. A molécula em si é igual, porém o que vai mudar é a denominação dela. Porque o que vai me fazer o diferenciar uma da outra? A posição do H. Porque eu tenho um H deste lado e um H deste mesmo lado. Se os Hs estiverem do mesmo lado, cis, posição cis, o isômero é denominado cis, portanto cis 1,2 de cloro eteno. Porém, se os Hs estiverem em lados opostos, trans, eles estão na transversal. Pensa isso que você já associa bem e já mata muitos exercícios aí, tá bom? Então eu vou falar que os Hs estão dos lados opostos, então é trans 1,2 de cloro eteno. Bem tranquilo, né? Então, vamos agora deixar a regra aí bonitinho. Quando nós tivermos compostos alifáticos, que são compostos abertos, nós temos este tipo aqui, ó, este tipo de isomeria, onde os ligantes de Y e de X tem que ser diferente,
né, desculpa, os ligantes Y e X, que são ligantes do carbono 1, tem que ser diferentes, obrigatoriamente. Se forem iguais, não tem isomeria geométrica, tá bom? E os isômeros do outro carbono, desculpa, os ligantes do outro carbono também terão que ser diferentes, tá bom? Então eu tenho um C com uma dupla com outro C, e os ligantes que faltar terão que ser diferentes entre si, 2 a 2. Porém, o Y pode ser igual ao A e o X pode ser igual ao B, beleza? Ou vice-versa. A exemplo desse pente-2eno aqui, ó. Desenhei a molécula, coloquei os H em um mesmo lado, cis, coloquei em lados opostos, trans, e aí você já matou a charada. Tranquilo, né? Então, ó, nós temos aqui compostos cíclicos. Quando nós tivermos um ciclo, a única coisa que vai mudar é que os Cs serão ligados por uma ligação simples, não uma ligação dupla como era no outro caso, tá bom? E aí você vai trabalhar da mesma forma com a posição cis e trans. Cis, Hs do mesmo lado, trans em lados opostos. Bem tranquilo, não é verdade? E aí, agora entramos no segundo tipo de isomeria espacial, que é a isomeria ótica, que é aquela que tem um carbono assimétrico. Como assim, Henrique? Eu não entendi. Vamos lá. Vamos supor que eu peguei esta molécula aqui, ó, CHBrClF. Coloquei a molécula ali, desenhei bonitinho, beleza. Se eu colocar um espelho plano e passar ela para o outro lado do espelho, eu vou chegar numa outra molécula. A molécula é a mesma, porém o desenho é diferente. Agora, se eu pegar as duas e colocar uma em cima da outra, elas não serão sobreponíveis. Isso é uma característica importante. Aquelas moléculas que têm isomeria ótica, elas não se sobrepõem, elas não são sobreponíveis, ou seja, elas são diferentes. E aí estas moléculas que têm a isomeria ótica tem que ter tem que ter o carbono que nós chamamos de assimétrico, que é aquele carbono que deve apresentar 4 ligandes diferentes entre si. Como assim, Henrique? Eu não entendi, não peguei. Ó, vamos lá. A exemplo dessa molécula aqui. Este carbono é um carbono assimétrico, porque ele tem o ligante Br, H, Cl e F. Portanto, são ligantes diferentes. Bem tranquilo, né? Agora, se na presença desse carbono assimétrico, ó, acompanha comigo aqui a leitura. A presença de um carbono assimétrico em uma molécula geralmente garante a existência de duas estruturas não sobreponíveis, que corresponde a duas substâncias denominadas isômeros óticos. E aí esses isômeros têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada de mesmo ângulo, porém em sentidos opostos. Então você pega um instrumento químico, né, que vai lançar uma luz sobre essa molécula, e pelo lado que ela for desviar a luz, ela vai ser um isômero oticamente ativo. Aí você vê se é para a direita, para a esquerda e tudo mais. Mas eles são capazes de desviar a luz para para sentidos opostos, sendo chamados de oticamente ativos. Olha que beleza. Nessa outra molécula, nós também temos um carbono assimétrico. Gente, desculpa pelo trovão aqui, que vai começar a chover no dia que eu estou gravando aqui. Nós temos um carbono assimétrico, porque ele é ligado a quatro ligantes diferentes. Esse carbono assimétrico pode ser chamado também de carbono quiral. Beleza? Bom, ó, essa molécula aqui também desenhei, coloquei um espelho, desenhei ela do outro lado. Elas não se sobrepõem. Beleza? Isso também é importante fixar na cabeça. Agora, se nós temos dois isômeros oticamente ativos, né, que será o desvio para a direita e para a esquerda, apresentam o mesmo ângulo de desvio, são denominados antípodas óticos ou enantiomorfos, que também são oticamente ativos, tá bom? Porém, se eu misturar os dois em mesma quantidade de mol e misturar bonitinho, a mistura será oticamente inativa, sendo chamada de mistura racêmica. Então, se eu pegar, por exemplo, a molécula que desvia, o isômero que desvia para a direita, ele é um isômero oticamente ativo. Para a esquerda, também. Se eu misturar os dois em mesma quantidade, mistura racêmica, que é uma mistura oticamente inativa. Tranquilo, né? E aí, para determinar a quantidade de isômeros oticamente ativos e de misturas racêmicas, se liga na fórmula. Você vai pegar o 2, olha o trovão aí indicando que vem chuva, não é verdade? Você vai pegar o 2 e elevar ao número de carbonos assimétricos na molécula. Então, se tiver 2 carbonos, 2 elevado a 2. Ah, Henrique, entendi. E se eu tiver 3, 2 elevado a 3. Ah, Henrique, entendi. E para saber quantas misturas racêmicas, você vai pegar o 2, elevar o número de carbonos quirais e dividir por 2.
e aí você chega na quantidade de misturas racêmicas direitinho. Beleza, meu povo? Tranquilo? Numa boa? Espero que sim, não é verdade? Então, meu povo, encerro a nossa aula por aqui, ó, aqui já é exercício. Encerro a nossa aula por aqui, falando para você, lembrando também para você assistir a parte 2, que faremos 10 exercícios de funções isomeria. Beleza, meu povo? Então é isso. Um grande abraço, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, meu povo. Tamo junto, muito obrigado e até mais.